Dia, meus queridos, tudo bem? Mais uma aula aí, continuando nosso aprendizado. Hoje nós vamos ver obrigação de entrega de coisa certa ou incerta. Lembrando vocês que a gente falou na última aula de título executivo extrajudicial. Qualquer dúvida aí, falem comigo. O vídeo ficou um pouquinho grande, né? Por isso até não coloquei outra aula antes, até para dar tempo de vocês assistirem. Tá? Mas já estamos seguindo aí com as aulas agora. Essa aula, ela é mais curtinha, tá? Nós vamos falar de obrigação de entrega e boa parte da matéria a gente já falou no cumprimento de sentença, que é muito parecido com o que a gente vai ver aqui agora, só que agora é um processo de execução. Depois nós vamos ver a obrigação de fazer e a obrigação de pagar a quantia certa. A obrigação de entrega de coisa, como o nome já diz, né, é entregar algo, dar, prestar, restituir uma obrigação de um bem. Como eu falei já no cumprimento de sentença, a obrigação de fazer ela é mais difícil de fazer o devedor cumprir. A obrigação de entrega ela tem uma situação que, se eu encontrar o bem, mesmo que o devedor não queira cumprir a obrigação, eu vou fazer com que ele entregue o bem, né? O juiz tem o poder, a prerrogativa, né, de determinar a expedição de mandado e busca e apreensão de bens móveis e emissão de posse de bens imóveis. Então, nesse sentido, a obrigação de entrega ela tem como ser cumprida mesmo contra a vontade do devedor, o que difere um pouquinho da obrigação de fazer. Tá? Não esquecendo que nós temos a tutela específica e a tutela substitutiva, onde a tutela específica é a própria entrega do bem, aquilo que foi contratado, e a tutela substitutiva é a perdas e danos, né? Conversão em perdas e danos. Tudo isso a gente vai ver. Tá? Outro detalhezinho que nós temos que ver com relação à obrigação de entrega é a multa, né, estrente, e também a gente tem que perceber uma situação. Qual o título executivo extrajudicial que me dá direito a uma execução de entrega de coisa? Nós vimos já o cheque, a duplicata, a promissória. Esses documentos são títulos de crédito, eles representam uma quantia em dinheiro. Então, eu não vou ter uma obrigação de entrega nos títulos de crédito. É uma questão de pensar, raciocinar. Então, para que eu tenha um processo de execução de obrigação de entrega ou até de fazer, que a gente vai ver, eu preciso de um contrato. Né? Um contrato ou público, onde é executivo, ou um contrato que seja particular com assinatura de duas testemunhas, como a gente já viu. Aí eu tenho um título executivo, vou fazer um processo de execução, né? O devedor não me pagou, não me entregou, eu já vou executá-lo diretamente. Lembra, desde os primeiros dias de aula que eu venho falando, eu não tenho título, eu preciso de um processo de conhecimento, preciso provar que eu tenho direito àquele bem, né, da entrega. Agora, se eu tenho o título, já está comprovado no contrato. Claro que ainda vai ter ao devedor uma defesa, ele vai poder apresentar uma defesa, porém, né, esse processo de execução segue de imediato com a determinação de entrega ou a busca e apreensão ou emissão de posse. Tá? Então, nós vamos ver isso agora. Vamos lá para a tela, então, acompanhar e ver detalhes por detalhes da obrigação de entrega. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Se vocês pegarem aquela tabelinha que eu dei nos primeiros dias de aula, vai estar lá processo de execução, obrigação de entrega de coisa certa, artigo 806. Claro que vai até 814, né? Mas está lá a bússola que eu falei para vocês, né? Direcionando vocês ao artigo 806. Então, tem contrato, tem título executivo, eu posso executar. Então, obrigação de entrega, processo de execução, obrigação de entrega de coisa certa ou incerta, tá? Coloquei certo aqui, já a gente vai ver. Ok?
Então, seguindo aí. A obrigação de dar, como eu já falei ali no início do vídeo, ela consiste em obrigação de dar, prestar e restituir. Dar é entrega de um bem que não é seu. Prestar é entrega de coisa feita pelo devedor após a conclusão daquele bem. E restituir a devolução ao credor de algo que recebeu após. Isso aqui vocês já aprenderam em obrigações, já aprenderam lá nos bens, né, na classificação dos bens. Então, presumo que vocês já aprenderam, mas só para relembrar aí, para não ter dúvidas, tá? Qualquer espécie de obrigação de dar, prestar, restituir é uma obrigação de entrega que segue o artigo 806. Eu tenho lá, coisa certa. Um bem determinado com todas as suas características, objeto específico e individualizado. Então já sei, é um carro, né? Vamos pensar um Gol, ano tal, placa tal, modelo tal, cor tal. É aquele carro, não pode ser outro. Então, uma coisa certa. Uma coisa incerta consiste em fornecer certa quantidade de unidades de determinado gênero e não uma coisa especificada. No exemplo do primeiro, que eu identifiquei o carro, aqui eu vou falar um carro Gol, tá? Um carro da Ford. Eu não sei qual que é, ainda é incerto. O exemplo mais comum, né, de obrigação incerta, que a gente já viu no primeiro bimestre, é 100 sacas de soja, 100 sacas de feijão e assim por diante, né? 100 cabeças de gado, coisa incerta. Como que eu resolvo a coisa incerta? Eu tenho que transformar ela em coisa certa, né? Ou seja, eu tenho que individualizá-la, eu tenho que colocar suas características. Então, se é 100 sacos de soja, é evidente que para entregar 100 sacos de soja, o devedor não vai pegar 100 sacos de soja e vai despejar lá na frente do fórum ou levar lá no fórum. Ele vai dizer aonde que foi colhida a soja, onde foi depositada e que está agora sobre o nome do credor, né? Então, ele vai entregar para que o credor retire. Ele vai dizer aonde está o soja, né? E aí ele passa a individualizá-la. Então, ele vai dizer que colheu de tal lugar, 100 sacos de soja, a granel, tal, e vai dizer aonde que está. Tá? Isso é individualizar e se tornar a coisa certa. Incerta e coisa certa. Ok? Qual que é o procedimento da execução, então? Lembrando que, como é uma petição inicial, né, agora, é o artigo 319, onde eu vou ter que colocar no preâmbulo, a competência, no endereçamento, que tudo que vocês estão vendo em prática, né? Endereçamento, fazer a qualificação das partes, nós vamos chamar de exequente executado, né? No processo de execução, já falei isso, né? O exequente o credor, executado o devedor, a gente vai vir com os fatos. Lembrando aqui que no processo de execução, na prática real, basta eu falar qual é o título e fazer o pedido, né, onde eu vou pedir a citação para 15 dias entregar o bem. Agora, numa peça onde eu estou sendo examinado por um examinador, seja professor para dar nota, ou seja, um concurso público, nesse sentido, eu tenho que prestar atenção. Então, eu vou fazer a petição pelo 319. Eu vou colocar o preâmbulo, vou colocar os fatos, vou colocar o direito e vou colocar os pedidos, né? Porque eu estou sendo examinado se eu sei fazer isso. Agora, se na prática é real, basta eu falar que tem o título e executar. Se o devedor vier discutir depois, aí ele pode, claro, nos embargos, apresentar mais detalhes sobre a obrigação. Tá? Mas, a princípio, basta trazer o contrato, dizer que não foi pago, não foi entregue no combinado, no vencimento, e que ele é certo, líquido e exigível. E eu posso já entrar direto no processo de execução. Ok? Então, ação autônoma, com o título, que é o principal, contrato. O contrato, gente, pode ser cópia, né? Claro, vai ser ali no eletrônico, vai ser cópia, né? Não tem como eu juntar a original. Mas qualquer indícios de fraude, de alguma coisa, eu posso ser compelido a apresentar a original.
Como que vai se dar a citação do executado no processo de execução de obrigação de entrega? Então vamos lá para o artigo 806 do CPC. Olha como está. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante em título executivo extrajudicial, nosso contrato, será citado, porque é o início, é uma petição inicial, para em 15 dias satisfazer a obrigação. O que é a obrigação? Entrega de coisa. Ao despachar inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Mesma forma que no cumprimento de sentença, a gente já vai chegar lá. Do mandado de citação, além de citar o devedor, constará a ordem de emissão de posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel, emissão de posse, ou móvel, busca e apreensão, cujo cumprimento se dará de imediato se o executado não satisfazer a obrigação no prazo que lhe for designado. Se o executado entregar a coisa, será lavrado um termo respectivo e considerará satisfeita a obrigação, prosseguindo a execução para o pagamento dos frutos ou ressarcimento de prejuízo, se houver. Já vou explicar isso. Então, pessoal, nós temos aí, então, como eu li lá no 806, a citação para entrega em 15 dias. Notem que agora o CPC me traz 15 dias. Lá no cumprimento de sentença, quem determina o prazo é o juiz. Tá? Aqui é o CPC, 15 dias. Se não entregar, vai ser feita a apreensão da coisa através de busca e apreensão se coisa móvel, né? Bem móvel e emissão de posse se bem imóvel, ok? Então, eu tenho busca e apreensão bem imóvel e emissão de posse para bem imóvel. Ele pode entregar coisa querendo pagar a dívida? Óbvio. Se ele quer quitar a dívida, ele entrega o bem e paga custas e honorários, né? O devedor, então, entrega a coisa, acata o pedido do autor, do exequente, lavrar-se-á, então, o competente termo nos autos, que ele entregou a coisa, e paga as custas e honorários, e o processo é extinto e vai para o arquivo. Acabou, já era. Já cumpriu, tá? Esse ele quer entregar. Pode ser que o devedor queira discutir a situação, né? O devedor queira não entregar o bem porque ele quer discutir a dívida. Ele pode, ele vai embargar, né? Então, caso queira discutir a dívida, o devedor ele vai entregar o bem, mas ele vai entregar com o objetivo de discutir, apresentar defesa. Então, nós não vamos falar que ele vai entregar, nós vamos falar que ele vai depositar o bem em juízo. Depositar o bem em juízo. Qual a consequência disso, professor? De entrega e de depositar. Se ele quer entregar o bem, ele está querendo quitar a dívida, ele está querendo pagar, ele está querendo a extinção e o arquivamento da execução. Se ele está querendo discutir, ele não está entregando o bem, né? Ele está querendo discutir. Então, entrega, ele se desfaz da posse do bem. O bem vai para a posse ou do judiciário ou do próprio credor. No depósito, ele continua com a posse do bem. Então, praticamente, ele apresenta só o bem, dizendo, ó, tá aqui, mas está comigo. Tá? E eu vou apresentar a defesa. A defesa ele tem 15 dias, que são os embargos, a gente vai ver isso. O que mais ocorre na obrigação de entrega é o devedor falar, opa, eu realizei benfeitorias e eu tenho que ser indenizado. Benfeitorias úteis e necessárias. Voluptuárias se foram contratadas, né, se foram autorizadas. Aí eu tenho, ele, devedor, pode falar, pera aí, eu só saio daqui depois que me pagarem as benfeitorias. Isso está no artigo 917, inciso 4 do CPC, onde diz que é embargos por retenção de benfeitorias, onde o devedor
ele fala que quer continuar ali com o bem até ser pago, até ser paga a indenização de benfeitorias. Tá? Então, é o que eu coloquei aqui. Ó, para embargar, o devedor deverá apresentar o bem em juízo, que será chamado de depósito, ficando como depositário fiel do imóvel ou do móvel, né? Aqui tanto faz, vamos arrumar aqui, do imóvel ou móvel, objeto da lide e fica na posse do bem, né? Obviamente. Então, até terminar o processo, ele vai estar na posse. Se é um bem que pode ocorrer deteriorização, perecimento, então, às vezes é bom o credor pedir que saia da posse do devedor mesmo assim. Por exemplo, um veículo. Às vezes o devedor pode se envolver num acidente sem até a culpa dele, ou também pode vender, ou sei lá, desfazer, ou começar a forçar o veículo, né? Estragá-lo. Ah, já tem que entregar mesmo, então vou arrebentar ele aqui. Então, obviamente, que é melhor para o credor, para o exequente, pedir a remoção para o depositário público ou até para suas mãos. Né? Então tem que tomar cuidado nesse sentido. Ok? Então, se o bem for de fácil perecimento, aí, um veículo, eu aconselho ficar no depositário público. Tá? Então não vai ter jeito, vai ter que ficar. Lembrando, né, que se ele não entregar o bem, não apresentar defesa, vai acontecer o quê? Expedição de mandado de busca e apreensão, emissão de posse, acumulado com multa e tal, até a conversão em perdas e danos. A gente já vai ver, tá? Vamos então aqui à multa diária também, né? Pode ser fixada já de plano no despacho inicial, até de ofício pelo juiz, como a gente viu no cumprimento de sentença, tá? O ideal é requerer, né? Com base no 806, parágrafo 1º, dizendo que o devedor, ou objetivando que o devedor entregue o bem sob pena daquele valor da dívida ficar maior, né? Então, tá lá, ó. Ao despachar inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Tá? Então, o juiz, da mesma forma que a gente viu no primeiro IMS, que não pode ser uma mordida de crocodilo que acabe com o devedor, e nem uma picadinha de mosquito que não faça diferença na vida do devedor. E aí ele não vai entregar mesmo, né? Então o juiz vai fazer essa análise e aí ele vai fixar o valor correspondente da multa. Se ele verificar que não adiantou de nada, ele muda. Se ele verificar que se tornou excessivo, ele muda também, tá? Então, ó, pode ter sido previsto no título também, já vem a multa e vai constar ali. Pode fixá-la no despacho inicial e é uma forma de penalizar o devedor para cumprir a obrigação o mais rápido possível, tá? Se o bem foi alienado, que era para ser entregue, nós vamos estar diante de uma fraude, ou fraude de credores contra credores, ou fraude contra execução. A fraude contra credores, ela é aquela que existe a dívida, mas não existe a execução. E aí ele causou a fraude contra credores. A gente vai estudar uma aula sobre isso, tá? Por isso que eu estou passando rapidinho. Mas já a gente vê. A obrigação, se já existia execução e ele vendeu bem ou desfez do bem, né, nós estamos perante a fraude contra a execução, fraude à execução. Tá? Então, nesse sentido, se ele desfazer do bem, o terceiro vai perder o bem. Nesse sentido, vai ocorrer evicção para o terceiro, né? Porque tem uma decisão judicial. O terceiro que não se observou uma negativa aí do devedor para ver se não tinha dívidas em andamento. Tá? Então, aí a fraude à execução. A gente vai ver isso mais para frente. A tutela substitutiva. Quando a obrigação se tornar impossível, o bem pereceu, não tem mais como entregar, então nós transformamos ela em
Obrigação substitutiva, que é a obrigação nada mais, nada menos que pagamento de quantia certa. Tá? A recusa da entrega da coisa pelo devedor, também. Aí o exequente pode pedir a conversão para entrega de coisa, juntamente com a multa, em alguns casos litigância de má-fé. Aí as perdas e danos serão liquidadas, né, no valor, e segue o procedimento de pagamento de quantia certa. A gente vai ter uma aula do pagamento de quantia certa, tá, gente? Não se preocupe, aonde a gente vai ver onde é o procedimento. Então, liquidado, valor praticamente igual ao primeiro bimestre, a gente vai ver. Apurado o valor, segue o cumprimento de como se fosse obrigação de pagar quantia. Tá bom? Esse sentido é a mesma do primeiro bimestre, praticamente. Só que lembrando que a gente está num processo de execução, né? Processo de execução autônomo. E a entrega de coisa incerta? A entrega de coisa incerta está no artigo 811. O 811 do CPC fala assim, ó, vamos lá, melhor aqui, ó. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, 100 sacas de soja lá, né? O executado será citado para entregá-la, individualizada, se lhe couber a escolha. Quando a escolha do devedor, então, ele escolhe na entrega. Parágrafo único. Se a escolha couber ao exequente, desse deverá indicá-la indicá-la na petição inicial. Óbvio, né? Então vamos só relembrar um pouquinho o que é o artigo que fala se há escolha do devedor ou do credor. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da escolha. Se ela é incerta, ela tem que ser individualizada, isto é, escolhida. Quem que faz a escolha, o devedor ou o credor? Nós vamos achar isso no artigo 244 do Código Civil. Vamos lá, 244 do Código Civil. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor, obviamente. Tá? Então, a escolha ele diz aqui cabe ao devedor, salvo se no título estiver dizendo que é do credor. Né? Então, se é do credor, a gente volta aqui então. Então vamos lá, gente. Nós estamos falando da escolha. Tá? Então, se é uma coisa incerta, eu tenho que individualizá-la para cumprir. Quem que cumpre? O devedor ou o credor? De regra, o devedor. Se tiver no contrato diferente, será do credor. Se o credor tiver que fazer a escolha, ele vai fazer na petição inicial. Se o devedor tiver que fazer a escolha, ele vai fazer na hora da entrega do bem. E essa escolha pode ser impugnada. Então vamos aqui para a gente ver. Ó. Escolha. De quem é a escolha? Se a escolha for do credor, ele faz na petição inicial. Se a escolha é do devedor, ele faz quando? Faz no momento do cumprimento da obrigação. Então vamos lá, gente. A obrigação de entrega de coisa incerta, ela tem essa peculiaridade. Tem que ser feita a escolha para transformar ela em obrigação de coisa certa, né? A gente viu aqui, não é artigo 822, é artigo 812. Artigo 812, tá? Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Então, como que funciona, né? Então, aqui, ó, o credor, se tiver ele no contrato que faz a escolha, ele faz a escolha, a individualização na petição inicial. Se a escolha do devedor, ele faz o momento do cumprimento da obrigação. Como que funciona a impugnação? O devedor, ele apresenta ali a impugnação junto com a entrega ou depósito da coisa, se for a situação. Então, como o artigo 812 fala que é de 15 dias para ele impugnar
e no artigo 806 fala que é 15 dias para entregar, então ele vai fazer a impugnação junto com a entrega ou o depósito daquilo que ele entender correto. Se ele acha que tem mais algum detalhe, alguma situação que ou ele não tem o bem para entregar, ele só impugna, né? E daí o juiz ele vai decidir a impugnação. Se o credor se é o devedor que vai entregar, o credor vai impugnar, né? Ao contrário, o credor impugna o devedor. Se o devedor fez a escolha aqui no momento do cumprimento da obrigação, a hora que ele é intimado da escolha feita, ou seja, do cumprimento da obrigação, ele terá os 15 dias do artigo 812 para se manifestar, né? Daí ele terá aqui, ó, quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero, pela quantidade, o executado será citado para entregá-la, individualizá-la, se lhe couber a escolha. Quanto que é o prazo? 15 dias, do artigo 806. Tá? Aí, se a escolha couber exequente, esse deverá indicá-la na petição inicial. A gente já viu. 812. Qualquer das partes poderá impugnar em 15 dias. Impugnar a escolha feita pela outra. O juiz decidirá de plano e, se necessário, ouvindo o perito ou de sua nomeação. Tá? E aplique-se nas mesmas regras de incerta e acerto que a gente já viu do 806. Tá? Então, a escolha na obrigação de entrega de coisa incerta deverá ser feita, ora pelo devedor, ora pelo credor. No silêncio, devedor, contrato, credor. Credor, petição inicial. Devedor já é citado para entregar ou impugnar. Devedor entrega, escolhe, credor terá 15 dias para impugnar da intimação da entrega da coisa feita. Ok? E aí eu tenho obrigação de entrega de coisa incerta, finalizado. Ok? Ok, então, gente, mais uma aula aí, obrigação de entrega de coisa certa e incerta, né? E finalizamos aí e já seguimos com a obrigação de fazer na próxima aula e a obrigação de pagar a quantia certa. Ok? Fique com Deus, um bom final de semana, tudo de bom.